Vamos abrir então, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Verso 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se. Dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000. E despediu-os. Irmãos, mais um milagre duplicado, um milagre repetido, mas isso é normal na vida do nosso Salvador. Nós temos aqui a segunda multiplicação de pães e peixes. Nós temos nos evangelhos 2 pescas maravilhosas, uma no início do ministério, outra depois que o Senhor ressuscitou. Nós temos 2 cegos, apesar de que vários cegos foram curados, mas 2 cegos que foram destaques, Bartimeu e o cego de nascença. Temos 3 ressurreições, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, que foi falado aqui. Nós temos então 2 multiplicações de pães. Na verdade, nós temos muito mais coisas. Eu quero repetir para você o texto, João capítulo 21, verso 25, João diz assim: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. É assim que João encerra o seu evangelho, dizendo que o Senhor fez tanta coisa, mas tanta coisa, que nem toda a literatura mundial conseguiria cobrir tudo que ele fez. Então, os 4 evangélicos, os 4 evangelhos são um sumário. É um resumo do que ele fez. Ele fez muito e muito, muito mais. Foi por isso, irmãos, principalmente, que o seu nome ficou na história. Seu grande poder, depois sua morte na cruz, onde ele disse que todos atrairia a ele, e a sua ressurreição. O nome dele ficou para a história, mudou o mundo. Então temos 2 multiplicações de pães e peixes, e uma coisa que difere é que agora é para os gentios. Os estudiosos creem pelo contexto que ele ainda estava em Decápolis, aquelas 10 cidades de origem cuja maioria eram de gregos, ou da cultura grega, gentios, estrangeiros, onde estava aquele endemoniado gadareno, lembra? E quando os donos daqueles porcos disseram: olha, vai embora daqui, e ele saiu num barco, mas ele voltou mais tarde, meses depois, porque a sua misericórdia é grande, e ele não desiste. Então, é justamente isso que nós vamos ver aqui,
A primeira parte da palavra aqui, que é destacado nesse milagre, é a grande compaixão de Cristo. A grande compaixão de Cristo. Em primeiro lugar, pelos famintos. E veja o versículo 2 e 3. O Senhor Jesus dizendo: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, não tenho o que comer. Eles estavam 3 dias aos pés do Senhor. E Ele é tão maravilhoso, tão incrível, que ninguém queria deixá-lo. Já 3º dia, quer dizer, toda a comida que eles tinham acabou-se. E ele fala no verso 3: se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão, vão desmaiar no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então nós encontramos aqui a compaixão de Cristo pelos famintos, pelos cansados. E é uma coisa inédita. Às vezes a gente fala assim, né? Por que está na Bíblia essa segunda multiplicação, né? Já teve a primeira. Poxa, essa segunda tem coisa inédita. E sabe o que é inédito aqui? A única vez que na Bíblia existe o Senhor Jesus em pessoa falando da sua compaixão. Nós vamos ver alguns textos aqui que é o evangelista dizendo que ele estava tendo compaixão, mas aqui ele fala: eu estou sentindo compaixão. É a única vez nós encontramos essa declaração maravilhosa aqui. Compaixão. É fácil de entender o que é a palavra. O que significa paixão? Ah, já sei. Paixão é um casal que estão se amando, querem casar. Não. Paixão significa sofrimento. Por isso se fala em paixão de Cristo. É porque quem está apaixonado sofre, né? Então por isso que botaram esse nome de paixão. Então, sofrimento é claro, né? Então, o que é compaixão? É ter, vamos dizer, estar com o sofrimento. Estar apegado ao sofrimento do próximo. É como se fosse sofrer com. Compaixão pelos famintos. Isso é muito impressionante, né? Qualquer situação que nós tivermos passando, mesmo física, que envolve dor, privação, qualquer coisa assim, o Senhor está tendo compaixão. Mas também a palavra fala de compaixão pelos perdidos. Pelos perdidos. Mateus, verso 36, diz: vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Veja, eles não estão satisfeitos apenas em falar de compaixão, mas grande compaixão deles. Por que ele teve compaixão deles? Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ele tem compaixão dos perdidos. Ovelhas sem pastor. O que é ovelha sem pastor? Ser humano sem Cristo. Sem salvação. E ele teve uma compaixão tão grande que o versículo anterior fala que ele percorria todas as aldeias, vilas e ruas, pregando, ensinando e curando. E no versículo depois, fala que o Senhor desabafou com os discípulos, falando: olha, grande é a seara e poucos os ceifeiros. Logo a seguir ele chama os discípulos e diz: rogue ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Quer dizer, entra comigo na intercessão. Ora junto comigo para que o Senhor envie profetas, pregadores, apóstolos daquela época, né? Pregadores, profetas, evangelistas, para levar o evangelho. Compaixão pelos perdidos. Uma cena que fala da primeira multiplicação dos pães em Marcos diz assim: viu uma grande multidão e teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas que não têm pastor, a mesma ideia. E aí o que ele fez? E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Você tem compaixão das pessoas, o que você pode fazer de melhor é ensiná-las a verdade, o evangelho. É até mais importante que você dar o pão físico, é você dar o pão espiritual. Porque você pode encher o estômago das pessoas, a vida delas inteirinha, mas se você não der a elas a verdade, elas vão perecer. O Senhor viu a multidão e teve grande compaixão. Ele tinha olhos compassivos. Mas ele não tinha compaixão só pelos perdidos, e isso é o mais importante, mas ele tinha compaixão também pelos doentes. Os doentes. Olha, lá também no relato da primeira multiplicação de pães, diz o texto, Mateus 14, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Nessa segunda multiplicação também, o relato de Mateus fala que ele curou todo tipo de enfermidade. Coxo andou, cego viu, mudo falou, surdo ouviu, coisa incrível. E não podemos esquecer que essas curas eram todas movidas por compaixão. Não era exibicionismo. Essas curas acabavam revelando a divindade de Cristo, mas o assunto número 1 é que o Senhor não aguentava chegar perto de pessoas sofrendo e ficar quieto. Alguém disse que na presença de Cristo aqui na terra, ninguém morria. E ninguém permanecia doente. Você não vê uma pessoa morrendo quando Jesus está ali. E nenhuma pessoa fica doente. Compaixão pelos doentes. Olha, 2 cegos, Mateus 20, 34, um deles era Bartimeu. Diz o texto, movido de íntima compaixão. Segunda vez que fala de íntima compaixão, né? O que é isso? A palavra original é entranhas. Entranhas. Intestinos, órgãos. Por quê? Porque quando a pessoa se emociona, ela não sente aquele friozinho na barriga? Porque está envolvido. Então, íntima compaixão quer dizer uma compaixão que mexe com as entranhas, que a gente sente lá dentro. Movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Também a palavra fala em Marcos 1,41 sobre o leproso, lembra? Movido de grande compaixão. Lembra quando ele chegou e falou, Senhor, se quiseres, pode limpar-me. E a resposta foi, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Então o Senhor tinha grande compaixão pelos famintos, pelos perdidos, pelos doentes e pelos que sofrem. Veja, tem um caso em Lucas 7,13, muito sério, em que o filho da viúva de Naim havia morrido. E diz o texto assim, quando o Senhor está passando com os seus discípulos, e vem o velório, acompanhando o defunto. E diz o texto que, vendo-a, quando o Senhor viu aquela viúva chorando em cima do seu filho, que era o único sustento que ela tinha na vida, era uma viúva. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Íntima compaixão, grande compaixão. Vocês se lembram, o menor versículo da Bíblia, João 11, 35, esse versículo que qualquer um pode decorar. Se você nunca decorou um versículo bíblico, está aí a sua chance. Jesus chorou. Fica difícil guardar? Não, né? Jesus chorou. E as pessoas ficam perguntando, por que Jesus chorou? Ele iria ressuscitar Lázaro.
duas respostas que pensam. Uma é porque ele estava chocado com a situação da morte, o que a morte causa no ser humano. Mas eu acredito que o principal, sabe o que foi? Porque o importante é o contexto, né? Antes do Jesus chorou, fala que Maria chorou. Que aqueles que vinham com ela vieram chorando. E ele não aguentou ver o povo chorando e a família chorando e chorou também. É isso. Jesus chorou. Logo depois fala que ele foi movido no seu íntimo. Quer dizer, novamente ele estremeceu por dentro. Olha, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Está saindo aqui por acaso. Mas que mundo que nós estamos vivendo? Nem mesmo um velório se respeita mais. Eu tenho ido ao cemitério, parece que a gente vai ao Maracanã. Fecharam como é que chama aquilo? Esqueci o nome daquilo. Capela. Fecharam as capelas, ficaram menorzinhas. Não dá para fazer mais um culto direito, mas eu estava falando a palavra, os outros falando, e eu estava percebendo, se aquele povo que estava na frente da capela, que era tudo familiar, e amigo e vizinho da pessoa que estava morta, se eles simplesmente calassem, daria para todo mundo ouvir a palavra. Mas falando alto, rindo, brincando, o cemitério está assim. Nem mesmo a morte das pessoas, nem pessoas queridas, as pessoas não deixam de ter irreverência, não respeitam mais nada. Como pode uma coisa dessa, cemitério virar lugar de conversa à toa? Fecha aí o parêntese. Jesus chorou. Ele tem compaixão dos famintos, ele tem compaixão dos perdidos, dos doentes, dos que sofrem. Eu quero trazer duas mensagens de Deus para você nessa noite. Fora tudo que está sendo falado aqui. Ele tem compaixão de você. Sabia? Seja qual for a situação da sua vida, seja você salvo ou não, esteja você em pecado ou não, qual seja a situação na sua vida, Ele tem compaixão de você. Pense nisso. Você não está sozinho. O Senhor realmente te ama. E está ao seu lado. Você só não percebe. Mas Ele está no seu lado. O que você está passando, ou vai passar, ou já passou, Ele tem compaixão de você. Não que você mereça, tá? Nem você, nem eu merecemos nenhuma compaixão do Senhor, mas porque Ele é bom. Não se sinta assim, Jesus tem compaixão de mim, então eu sou o melhor. Não. Não. Aproveita essa compaixão que Ele tem com você e agradece e vá até Ele. Essa mensagem é muito importante. Ele tem compaixão de você, porque Ele não tem compaixão só do povo dele. Ele tem também um amor geral por toda a humanidade. E Ele tem compaixão por essas guerras, por essa religião tirânica que fica matando pessoas diariamente, pelas falsas mensagens e religiões, pelas pessoas que não sabem para onde vão, pelos viciados, por todo tipo de perdido. Ele tem compaixão. Essa é a mensagem de Deus. E tem uma outra. Tenha compaixão pelo próximo. Você. Tenha compaixão pelo seu próximo. Porque se Ele tem compaixão de você, e você é discípulo dEle, se Ele tem compaixão das pessoas, então você tem que ter compaixão também. Então para de se divertir com a queda dos outros.
Para de entrar nessa onda de ficar mandando meme para lá, meme para cá, zombaria disso, zombaria daquilo, coisa séria. Tenha compaixão das pessoas. Até aquelas que você considera inimigos ou que são seus inimigos. Tenha compaixão da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, seus pais, seus vizinhos, seus irmãos da igreja, seus colegas. Tenha compaixão, porque ele tem. E se ele tem, nós temos que ter. Onde que está isso? Amem uns aos outros, como eu os amei. Está aí. Se ele nos amou, devemos amar uns aos outros. Ele tem compaixão de você, tenha compaixão do seu próximo. A grande compaixão de Cristo. Mas vemos também nessa passagem os extraordinários recursos de Cristo para auxiliar os necessitados. Os extraordinários recursos de Cristo para auxiliar os necessitados. Nós vimos aqui nessa música Não Há Outro Como Tu, mais ou menos o que eu vou falar aqui. Você viu a música? Quem pode levantar? Eu não me lembro da letra, eu tentei achar a letra no celular, mas tem tanta música com o nome Não Há Outro Como Tu, que eu não consegui achar essa. Mas quem pode levantar o aflito, né? Quem pode andar sobre o mar? Quem pode salvar? Quem pode curar? Meus irmãos, se alguém está faminto, se estão famintos, ele alimenta a multidão. E lembre que eu estou falando da época dele aqui nessa terra. Ele alimenta a multidão. Veja o verso 4 a 9, para a gente ver a continuação dessa história. O Senhor comunicou aos seus discípulos a sua compaixão. Adivinha, ele estava querendo que os discípulos tivessem a compaixão dele. Mas os discípulos são uma incógnita. Verso 5, perguntou-lhes, quantos pães... Aliás, o Senhor perguntou no verso 5, quantos pães tendes? E antes disso, eles disseram 7. Antes disso, no verso 4, seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Irmão, eu nunca entendi essa passagem. Está de brincadeira? Aí tem algumas explicações que os comentaristas dão que pode ser, né? Porque na hora que você lê isso aqui, você fala, não, está de brincadeira. Não tem nem, sei lá, 1 mês, 2 meses, que ele multiplicou lá para os 5.000, e agora eles perguntam, onde é que vai aparecer pão para esse povo? Eles são o quê? Surdos, cegos? Não é possível. Eu nunca entendi. E a gente vai ver, mais ou menos por aí, quando chega no fermento dos fariseus, a partir do verso 10, que o Senhor fala assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, e eles acharam que era por causa que eles não tinham pão, mas o fermento é um símbolo de impureza, de maldade dos fariseus. E eles, porque nós não temos pão. Aí ele falou, não, vocês estão de brincadeira. Quantos cestos vocês levantaram depois dos 5.000? 12. Quantos pães vocês levantaram depois dos 4.000? 7, 6. Que isso, gente? Como é que vocês estão preocupados com pão? Então há uma cegueira muito grande, mas tudo bem, vamos tentar aqui. Alguns dizem que os discípulos sabiam muito bem o que ele tinha feito e o que ele poderia fazer, mas jogaram ali a mesma coisa que eles tinham falado no primeiro, tipo para não dizer assim, Senhor, vai lá e alimenta todo mundo como o Senhor já fez. Porque isso seria meio abusado, né, de falar uma coisa dessa para o soberano. E eles, de repente, podem ter ficado meio intimidados e falar, não vamos chegar aqui. Não, o senhor está falando que eles estão com fome. O senhor sabe o que o senhor pode fazer? Alimenta eles. Talvez. Ninguém sabe, mas pode ter sido isso. Bom, de qualquer maneira, como sempre, eles não resolveram nada, porque o homem não resolve nada, quem resolve é o Senhor. E aí o Senhor perguntou quantos pães eles têm? Tem 7. Queria te dizer uma coisa, irmão. Mais uma vez, o pão e o peixe, o pessoal fala multiplicação, mas é porque tinha 5 e virou
milhares e milhares. Mas o Senhor não precisava desses pães, desses peixes. Ele só diz: o que você tem aí? E aí ele vai trabalhar no quase nada para o tudo, mas ele não precisava. Isso é, ele não precisou tirar as moléculas e a substância do peixe para fazer. Irmão, esse milagre foi um milagre de criação. Ele criou milhares e milhares e milhares de pães, milhares e milhares e milhares de peixes. E o que é mais absurdo, ele já criou o peixe morto. Nenhum peixe apareceu morto. Todo peixe nasce, vive e morre. Ele já apareceu com peixe morto. E talvez já numa situação já comestível. Incrível. O pão é a mesma coisa. O pão é algo preparado pelo ser humano. Ele apareceu com pães. É impressionante. Olha o que diz o texto. Verso 6. Ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. Alguns comentaristas acreditam que essa linguagem de Marcos e de Mateus, essa segunda multiplicação, pelas palavras no original, dão a entender que o Senhor estava fazendo um milagre ali e dando, fazendo e dando, nas mãos dele. Se foi assim, meus irmãos, olha que canseira deu para ele, né? 4.000 homens, talvez 20.000 pessoas, e ele aparecendo e dando. Toma, leva mais, leva mais. Eu não sei como foi, eu só sei que só Deus poderia fazer uma coisa assim. Criar coisas. O verso 8 diz: e comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Veja, se estão famintos, ele alimenta a multidão. Cristo é o pão da vida, tira a pessoa da fome para a satisfação. Veja o verso 2, tenho compaixão da multidão, porque eles não têm o que comer. Verso 8, comeram e saciaram-se. Saciaram-se, o que significa isso? Comeram até não aguentar mais. Sabe aquelas pessoas que comem até não aguentar mais? Isso é pecado, tá, irmão? Pecado. Não coma até não aguentar mais. Coma o suficiente. Mas saciar é isso, que até aqueles olhos grandes mesmo que comem, vamos comer, come. Eles se saciaram. Todos ficaram cheios, fartos, e ainda sobrou. Isso é uma ilustração da vida sem Cristo, é uma vida faminta. A vida com Cristo, uma vida satisfeita. E Cristo tem feito isso, irmão, com muita gente. Verso 9 fala, os que comeram eram quase 4.000. E quantas pessoas já se alimentaram e se alimentam hoje do pão da vida? Milhões. Milhões de vidas se alimentam do pão da vida. Irmão, os extraordinários recursos de Cristo para auxiliar os necessitados. Se estão famintos, ele alimenta a multidão. Agora vamos acompanhar aqui segundo o Novo Testamento. Se são cegos, ele os faz enxergar. Se estão surdos, ele os faz ouvir. Se estão paralíticos, ele os faz andar. Ele fazia isso literalmente, e hoje nós temos esse significado também espiritual. Se nós éramos cegos, ele nos fez ver a verdade, surdos, e também nos fez ouvir. Se nós éramos paralíticos, ele nos fez andar no seu caminho. Se tem qualquer enfermidade, ele os cura. Se estão em perigo, ele caminha por cima do mar
e acalma a tempestade. Se estão cativos por demônios, ele os liberta. Se estão mortos, ele os ressuscita. Rapaz, nem a morte vence esse homem. Há jeito para tudo, menos para a morte, diz o ditado popular. Para Jesus, até para a morte tem jeito. Não incomodes mais o mestre, disseram para Jairo. Tua filha já morreu. E ele foi lá. Menina, levanta. E ela levantou. Nossa. Agora trazendo mais para o evangelho, para a salvação. Se estão enganados, ele os ensina. Se estão desgarrados, ele os convida. Se são culpados por seus pecados, ele morre por eles e os perdoa. Se são dominados pela morte, ele vence a morte e compartilha a vitória. Se precisam de alguém a seu favor, ele se assenta no trono para interceder por eles. O teu Salvador está assentado à direita de Deus. Nós estamos num período do ano que, se fosse o ano que ele viveu, ele estaria na terra ainda. Porque lembra do domingo da ressurreição? São 40 dias até que ele suba. Então, nesse período que nós estamos, ele ainda está na terra. No 40º dia, ele é elevado às alturas, entra no céu, esse céu que a gente não pode ver, a cidade de Deus, entra no céu, e lá o Senhor fala, assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quando ele fala, assenta à minha direita, o que ele está dizendo? Tua morte foi aceita por mim. Eu te ressuscitei, eu te trouxe até aqui. Você é o Salvador do mundo. Você vai governar a partir de agora. Eu estou entregando o meu reino para você. Quarta-feira nós vamos ver que depois que Cristo vencer todos os seus inimigos, ele vai entregar o reino de volta ao Pai. Eu entrego ele para você. Você agora é o representante do seu povo. Quando eu olho para o meu povo, eu os amo, os protejo, os perdoo, os tolero das suas tolices, porque eu olho para você, eu olho para eles. Você os representa. Então você vai interceder por eles. Nós temos um Salvador que está à direita do Todo-Poderoso. A mais alta posição que alguém pode ter. E lá, à direita do Pai, do lado dele, ele intercede por nós. Você precisa de alguém a seu favor? Você já tem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está assentado à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, sede, fome? Nada nos separará. Se aguardam dias melhores, quem é que aguarda dias melhores? Se aguardam dias melhores, ele voltará para buscá-los. Não tem nada que nós precisemos que não tenhamos em Cristo. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é suficiente para nós.
ele é capacitado, ele foi ungido pelo Pai para fazer esse trabalho, e ele fez. Ele é o nosso rei. Sabe qual era a beleza de um rei? Davi foi o melhor rei que teve em Israel. Davi tinha uma coisa muito linda. Toda a população, os súditos, por mais pobres que fossem, se fossem até Davi pedir alguma coisa, Davi concedia. Teve uma época da sua vida, antes dele reinar, que um grupo se juntou a ele, mais de 200. Sabe como é que era esse grupo? Pessoas insatisfeitas, revoltadas, cansadas, desiludidas. Todos se encostaram a Davi, e Davi os acolheu a todos. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebe a todos que vêm arrependidos com fé. Ele recebe a todos e fica com eles por toda a eternidade. Meus irmãos, é por isso que eu não acredito em religião que crê em Jesus, mas crê também em A, B, C, D, que crê também em fulano, beltrano. Não, é só Jesus e mais ninguém. E ele é suficiente. Verso 8 de novo: comeram e saciaram-se. Olha, meus irmãos, quer um exemplo disso? A Bíblia Sagrada. Se você se alimentar da palavra de Deus, você vai se saciar todos os dias. No dia seguinte você vai querer mais. E mais, e mais, e mais. E já foi testificado na história que milhares de homens e mulheres consagrados a Deus, que buscaram na palavra de Deus o seu alimento, passaram 40, 50, 60 anos fazendo isso, e quando terminaram, disseram: ainda tem muitos cestos que sobraram. Se a gente vivesse 900 anos como Adão, a gente não iria esgotar a mensagem da palavra de Deus. Se você está com fome, meu irmão, alimente-se na palavra. Sacie a sua ansiedade, sua dúvida, seja lá qual for o problema. Sacie-se na palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus, então, revelou aqui sua grande compaixão. Ele tem compaixão de você. Eu estou falando isso, irmãos, porque é uma verdade. A gente que é cristão, que procura examinar a Escritura, a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão pecador, tão miserável, que a gente praticamente se exclui das bênçãos. A gente fica com aquela sensação: não, se o Senhor olhar para mim, vai me fulminar e acabou. O Senhor deve estar muito revoltado comigo, porque eu estou, então Ele está também. Mas não. Ele tem compaixão por você. Aprenda isso, Ele tem compaixão por você. Se o Senhor fosse levar para a glória só os experimentados, os que passaram no teste, não levaria ninguém. Ninguém. Ele tem compaixão de você. Agora, claro, quando eu digo que Ele tem compaixão de você, não significa que você que nunca se arrependeu e nunca se converteu vai se dar bem, porque não vai. A compaixão do Senhor para com os perdidos vai durar por um tempo. Aquele que não crê e não se converter vai experimentar o juízo do Senhor. Porque por mais compaixão que o Senhor tenha, Ele não cancela o juízo, a não ser mediante o arrependimento e a fé.
Vocês se lembram, por exemplo, eu ia anotar aqui, um dos momentos de maior compaixão de Jesus Cristo foi quando ele foi a Jerusalém pela última vez, e lá ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que te são enviados, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintos, mas vocês não quiseram. Essa é a compaixão. Durante séculos, milênios, o Senhor tentando juntar Israel, tentando acertar o povo, tentando trazer todos para si, e não foi ouvido, foi rejeitado. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas vocês não quiseram. E agora, próximo texto. A casa de vocês ficará deserta. O que significa isso? 40 anos depois, o general romano Tito entra em Jerusalém, destrói tudo, bota tudo abaixo. Templo, muro. Foram tantas as crucificações que não tinham mais árvore na floresta para ser abatida para fazer cruz. Milhares e milhares morreram. E o Senhor disse: vocês não souberam que estavam no tempo da visitação? Vocês vão experimentar o juízo divino por não terem aproveitado a compaixão. Então aproveite a compaixão, porque é grande. Ele não deseja a sua morte, não deseja a sua condenação. Ele deseja salvá-lo. Ele te ama profundamente, tem compaixão de você, seja quem for. E graças a Deus, não é só a compaixão, mas os extraordinários recursos que Ele tem para suprir todas as nossas necessidades. Todas. Lembra de Efésios 1:3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos Ele dá ao salvo. Você tem todas as bênçãos. Você tem apenas que crer, se apropriar delas, se saciar do Evangelho, encher a sua alma da palavra, como o Senhor falou com Ezequiel, deu um rolo para ele e falou: come esse rolo. O rolo é a palavra. Coma a palavra, alimente-se da palavra, e você será outra pessoa. Você vai ter alegria, você vai ter interesse muito grande em aprender, em crescer na fé. Sua vida não será mais monótona, você vai viver na esfera do reino de Deus, uma esfera espiritual. Mas para isso tem que pegar o livro. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. E no 137, se eu não me engano. Essa multiplicação de pães, um dos símbolos é a palavra de Deus que alimenta. É o pão da vida, é o pão da alma, o pão do Espírito. O banquete é o culto. Ou a sua casa, quando você abre o livro e fala com Deus. Então o banquete está à mesa, é só se alimentar. Mas será que alguns de nós estão vivendo com migalhas, como aquela mulher falou, né? Eu como até as migalhas caírem. Mas o Senhor não quer te dar migalhas, Ele quer te saciar. Ele quer que você sente-se na mesa com Ele e com seus discípulos. E coma o pão da vida. Para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Tantas coisas o Senhor fez por nós. O Senhor é suficiente. O Senhor é único. O Senhor tem feito maravilhas por nós. Grande é o seu nome. Só podemos te agradecer, Senhor. Te louvar, te bendizer. Que grande compaixão o Senhor tem por nós. Que grande capacidade o Senhor tem
de satisfazer todas as nossas necessidades. E um dia nos reunir contigo na Nova Jerusalém para sempre. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.